Estou falando com você que o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho não é religião, não tem nada disso. Ontem eu vinha no avião e uma senhora começou a conversar comigo. Aí ela disse que é da religião tal. Aí eu falei assim, deixa eu explicar para a senhora que o Evangelho não tem nada a ver com a sua religião. Sua religião tem muito conceito dos homens, dogmas, e nada do homem presta, só a palavra que sai do coração de Deus. O Evangelho é pregação da palavra de Deus. É verdade, é verdade. Um dia eu fui numa igreja, foi a única vez que eu fui. Entrei, eu estava toda perturbada. Ela é dentista, pessoa culta. E a mensagem me fez tão bem, mas fez uma lavagem, eu saí de lá uma outra pessoa. Eu falei, então esse é o Evangelho. Mas na minha eu nunca vi isso. A vida toda eu estou lá e nunca senti nada. Sempre é repetição, porque é religião. Nós não somos religiosos, nós somos praticantes da palavra de Deus.